Ricardo, eu vou ler um texto, se encontra em Marcos 10, 17 ao 27, e o texto diz o seguinte: Pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vá, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filho, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eu vou parar por aqui. A pergunta é: o texto diz que Jesus amou a esse jovem. O amor de Jesus para esse jovem era um amor para um não eleito? Ou era um amor para o eleito? Que tipo de amor é esse? E como podemos provar que esse amor é diferente do amor para com os eleitos ou não? Jesus chamou o jovem rico para abandonar tudo e segui-lo. Uma vez que o texto mostra que o jovem não seguiu a Jesus, podemos concluir que o jovem se perdeu por resistir ao chamado salvífico de Deus, ou que Jesus estava brincando com aquele jovem e aquele chamado não era sério? 3 minutos, reverendo. Então que tipo de amor, né? E se ele resistiu ao chamado de Jesus. Isso. Certo? Tentar não esquecer. Bom, eu acho esse texto maravilhoso para falar da graça irresistível. Ele é lindo, esse texto. Um jovem que chega cheio de justiça própria para Jesus: o que eu posso fazer de bom? E Jesus o amou. Sim, é claro, o calvinismo não nega que Jesus tem amor pelo ser humano, que Jesus ama a sua criação. É dele. Agora, o tipo de amor, até onde vai esse amor, é que é diferenciado. Ou seja, existem amores diferentes. E Cristo acode aquele sujeito ali e diz: deixa eu te mostrar um pouco mais. Né? Aí ele diz: olha, já que você quer fazer alguma coisa, vai, vende os teus bens, dá aos pobres. Aliás, não, sabe o que você vai fazer? Segue os mandamentos. Aí ele diz: quais? E Jesus descreve os mandamentos. Ele diz: mas isso eu já faço. Aí Jesus: bom, então vai, vende os teus bens e me segue. Aí o jovem sai triste, porque era dono de muitas coisas, tinha muitas posses. Aquele jovem não seguia o primeiro mandamento. Ele não era capaz de obedecer nenhum mandamento. E aí Jesus se volta para os seus discípulos e diz: é isso que acontece com gente que confia na riqueza, é isso que acontece com gente que vive segundo o pecado da avareza. É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha. Por que Jesus diz isso naquela época? Porque o rico, e até hoje um pouco isso ainda acontece na cultura judaica, o rico era bem bom. Se ele é rico é porque ele está ali com Deus. E aí, eu quero continuar a leitura, que aí diz lá: eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Porque se nem aquele que a gente acha que está ali perto de Deus é capaz, então quem pode? Aí Jesus mostra, Jesus responde. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque Deus de tudo é possível. Jesus não chamou aquele jovem. Jesus mostrou para aquele jovem que ele não era quem ele pensava. Ele pregou o evangelho, ele falou a verdade para ele. Ele é o evangelho ali. Jesus não precisa nem em si ficar explicando muita coisa. O próprio Jesus é a verdade. Ele não foi até Jesus buscando justificação, buscando Jesus. Ele foi até Jesus buscando justiça própria. E Jesus mostrou: então tenta viver para a sua justiça própria. Tenta você ir sozinho lá e conseguir. Vai lá, obedece os mandamentos. E ele não obedeceu primeiro. E a conclusão, lógica, dos discípulos foi: se nem aquele que está entre os melhores da nossa sociedade consegue, então quem pode conseguir? E Jesus é taxativo: para o homem é impossível. É Deus que torna isso possível. Para ele, isso é possível. É Deus quem realiza. Então, Jesus retira toda a questão de cima do homem e põe para ele. Muito bom.